Fala, fiel! Aqui é o Bando de Loucos News. E já chega deixando o like porque o assunto hoje tá daquele jeito. Empate de 1-1 entre Cruzeiro e Corinthians. Um jogo pegado. O Timão mostrou personalidade fora de casa, brigou até o último minuto e arrancou um ponto importante. Mas fica a pergunta: foi um bom resultado ou dava para sair com a vitória? Então já comenta aqui. Para você, foi ponto ganho ou 2 pontos perdidos? Aqui a informação é direta. Bora para mais um vídeo com a análise do Chico do empate de ontem por 1-1 no Mineirão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que baita resultado, hein? Esse empate do Corinthians diante do Cruzeiro no Mineirão, com uma gestão física simplesmente perfeita de Dorival Júnior. A gente precisa falar do treinador do Corinthians. E a volta de João Pedro Tchoca em grande estilo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Não é que o Tchoca voltou agora, mas é que ele marcou o gol que deu 1 ponto para o Corinthians, que evitou a derrota e que trata-se sim de uma volta do Torino da Itália. Quando esse jogador foi vendido por valores que eu considerei na época inexpressivos pelo que ele pode representar, talvez não seja um jogador que tenha o sucesso do Murilo, por exemplo, lá no Nottingham Forest, ou de outros jogadores vendidos pelo Corinthians recentemente, mas sempre imaginei que o Tchoca pudesse ir para uma prateleira um pouco maior do que a do Torino, e também por valores maiores do que os envolvidos. E aí o Torino simplesmente entendeu que o zagueiro tinha problemas físicos, um edema ósseo, um histórico, não sei o quê, e ele estava jogando normalmente. E depois quis negociar com o Corinthians. Não, então vamos cobrar menos aqui e tal, quem sabe e tal, né? Pagar menos, na verdade. E o Corinthians, não, traz ele de volta. E foi a decisão mais acertada. Eu fiquei imaginando a cabeça do moleque, né, de você realizar o sonho de jogar na Europa, numa liga italiana, e de repente, né, ser dispensado por uma questão meio que inexplicável. Mas ele volta para o Corinthians e compõe um elenco ali, não é titular, né? Você tem hoje o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, mas ele vai jogar muitas vezes, porque o Corinthians vai precisar fazer essa gestão física, e hoje ele fez um gol absurdo, numa belíssima cobrança de escanteio do Rodrigo Garro, subiu no 3º andar e garantiu esse ponto fundamental para o Corinthians. Eu já começo falando do Tchoca, né? Comecei falando dele, mas eu preciso citar o grande vencedor da noite, porque foi um empate, mas um empate com sabor derrota, né? No meme, para o Cruzeiro, que inclusive está na zona do rebaixamento e vê o seu torcedor pedindo a saída do técnico Tite. Justamente o Tite, diante do Corinthians. Olha como as coisas são, né? De um lado, Cássio Ramos, do outro, Hugo Souza. Corinthians e Cruzeiro sempre contando algumas histórias, né? Disputaram a semifinal da Copa do Brasil no ano passado, o Corinthians passou e foi o campeão da competição. E é um Cruzeiro que até, com o Gerson, Matheus Pereira jogando fino, Caio Jorge, Lucas Romero e Lucas Silva no meio, é um senhor time de futebol que não encaixou. Mas vamos lá, diante das dificuldades físicas, e eu falava isso para vocês nos vídeos pré-jogo, né? Eu falava para vocês, gente, esse jogo não é que ele vai ser rifado. Não estou dizendo aqui que o Corinthians vai lá para perder, mas, cara, vai ser difícil, porque o Dorival vai ter que escalar o time fisicamente. Ele vai ter que pensar antes na questão física do que na questão técnica. Ele tem que olhar para sábado, diante do Novo Horizontino fora de casa. Aliás, mais uma crítica, né? O Marcelo Paz já não havia gostado e o Dorival foi irônico ao dizer obrigado, hein? Para quem fez essa programação do Corinthians jogar no sábado e ter 2 dias e meio entre um jogo e outro. E aí, obviamente, ele está com razão em falar sobre isso, porque é ele que estoura no dele, estoura no do treinador, que tem que dar um jeito de fazer com que esse elenco se multiplique e pensar 2 jogos em um. Ele foi obrigado a pensar o jogo de hoje com o olho no sábado. Não teve como. E assim, o que o Dorival fez foi incrível. O primeiro tempo, o Corinthians sofreu demais. Mas vamos lá, né? Ele começa o jogo com o Hugo, o Mateuzinho,
Pedro Milans e o Fabrício Angileri, que é um cavalo fisicamente, né? Tava 2 meses sem entrar em campo, mas entrou e jogou 90 minutos. Para dar um descanso pro Bidu, que vinha de 7 jogos em sequência. Vocês acham que isso não desgasta jogador por mais dinheiro que esses caras ganhem? Não tem como, gente. Trocou a dupla de zaga, botou o André Ramalho com o Tchoca, botou o Ranieri no meio, com o Charles, o Bidon. É isso, né? O Ranieri, o Bidon, o Charles. E o André Carrilho, inicialmente um pouco mais avançado, com o Vitinho e o Pedro Raul. Esse foi o time que o Corinthians entrou em campo. Só que o Cruzeiro entrou com uma postura muito agressiva. E, cara, o Corinthians não conseguia ficar com a bola. Não conseguia ficar com a bola. O Pedro Raul, eu acho que a camisa pesou, né, gente? Vamos chegar a essa conclusão. O Dorival falou que ele está evoluindo. Tem até um vídeo viralizando aí que nos treinos ele consegue fazer as jogadas. No jogo ele não consegue, cara. Ele não consegue sustentar uma bola. Ele não consegue acertar um passe. Ele não consegue ter uma finalização. Ele não consegue. Ele não consegue. Mas era dentro da rodagem que o Dorival precisava. Muita gente cobrava a chance para o Pedro Raul. Ele teve. E o jogo também não se ofereceu para ele, porque não é aquele jogo que você está alçando bola para a área. Não, você está mais recuado porque o teu adversário está jogando em casa, precisava do resultado também e estava te empurrando. Não tem como. Nesse caso, o Cruzeiro, cara, ele começou a martelar e o gol foi uma belíssima jogada trabalhada, mas com uma falha também ali do sistema defensivo de proteção à área. O Ranieri meio que corre errado, abre um buraco, né? A bola bate na defesa e volta. E aí o Matheus Pereira que faz essa jogada, jogo sim, jogo também, na entrada da área, chutou no cantinho. Não sei se foi falha do Hugo, acho que não, acho que ele chuta muito no cantinho, passa o pano mesmo, e passa o pano para qualquer jogador que a gente possa entender que tá um pouco abaixo, tipo o Ranieri que eu falei, né, que correu errado, porque, cara, tá difícil mesmo. A gente entender que o nível, ele precisa ser diante de uma dificuldade física que você tem para manter esse nível. É muito complicado, gente. Aí, no primeiro tempo, sofreu. Vem um segundo gol, que ali desandaria completamente a maionese, né? Que é um gol do Caio Jorge, mas que ele está impedido. E, para sorte do Corinthians, esse gol foi anulado, né? Ele estava impedido mesmo, porque se faz o 2-0 ali, talvez o Cruzeiro ele se empolgasse para construir uma goleada e um placar super mais dilatado, né? Mas isso não aconteceu. E o Cruzeiro meio que baixou o seu ritmo. E o Corinthians, aos pouquinhos, foi tentando ficar com a bola. Foi tentando uma escapada ou outra, mas ainda assim sem sucesso no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, e aí por isso que eu preciso valorizar a gestão do Dorival, porque ele jogou o primeiro tempo para sobreviver. Para sobreviver. Quando ele vai para a segunda etapa, ele começa a fazer algumas trocas, e aí você entende a robustez que está hoje o elenco do Corinthians. Tá muito melhor, gente. Tá muito melhor. Porque aí ele teve jogadores para colocar no segundo tempo, como o André, que mudou o jogo em termos de retenção de bola para o Corinthians. Você coloca o Dieguinho, que foi muito bem entrando lá pelo lado direito. Você descansa o Bidon e o Ranieri, que em tese são 2 titulares. Tira o Charles para botar o Garro, e aí você não desgastou o Garro inicialmente, você botou ele no segundo tempo, então, teoricamente, né, você tira o Bidon e coloca o Garro, na verdade, em termos de posição, são esses 2. Você tira o Vitinho também, e aí coloca o Dieguinho lá por aquele lado, e aí quando eu disse que tirou o Charles, né, você tem o Alan, que também é um jogador de retenção de bola. E, em tese, jogadores que poderiam ser titulares. Estou falando do Garro, do Alan, do André, jogadores que são titulares. Só que o Bidon que saiu também é um titular. O Ranieri que saiu também é um titular. Vejam só como o elenco deu uma encorpada em termos de opções. E com isso, o Dorival conseguiu descansar meio tempo alguns jogadores e lá no finalzinho, ele colocou, também mais pro final, o Garro, né? E o Memphis também. Ou seja, ele nem precisou usar meio tempo esses 2. Que são jogadores muito importantes. Aliás, Garro, hein? Rodrigo Garro, hein? 4 participações em gols no Brasileirão. 1 gol e 3 assistências. Rodrigo Garro, hein? Ele tá voltando. O prime de Rodrigo Garro está voltando. E aí, nós sabemos do que ele é capaz.
Rodrigo Garro, que importante para a confiança desse rapaz. Agora, preciso citar também, bom, o Memphis quase faz um segundo gol ali na virada, mas acho que tinha impedimento no lance, enfim, quando o Corinthians melhora depois da expulsão do William. O gol, inclusive, sai depois disso, na sequência, inclusive, né? E eu até pensei assim, caramba, tem 15 minutos ainda, dá tempo de buscar pelo menos um empate. E se beliscar um empate, vai ser um baita resultado, como acabou acontecendo. Mas tem um outro jogador que eu não citei ainda e que eu preciso fazer referência. André Carrilho. Vocês sabem que eu sou um admirador do Carrilho, especialmente pelo que ele jogou em 2024 e por alguns momentos também de 2025, mas ele teve uma lesão que o tirou dos gramados durante muito tempo. É a primeira vez que ele joga 90 minutos desde julho do ano passado, num jogo contra o Botafogo. É um jogador que fisicamente vinha sofrendo muito. E, cara, ele conseguiu ficar em campo o jogo inteiro. E quando entra essa galera toda no meio-campo, aí Rodrigo Garro, André, o que o Carrilho faz? Porque aí saiu o Ranielli e você não tem o Matheus Pereira. O Carrilho baixa para ser primeiro volante e vir buscar a bola no pé do zagueiro, ditar o ritmo de jogo e iniciar a construção lá de trás. Eu não gosto do Carrilho nessa função. Não gosto. Mas hoje ele jogou para um caramba fazendo isso. Porque você tem jogadores ali na tua frente com muita retenção, que são o Alan, o André e o Garro, isso segundo tempo, tá? E o Carrilho, ele é o cara que ele esconde a bola do inimigo que vem tentar roubar e ele consegue limpar essa jogada para começar a construção lá de trás. Por que eu não gosto? Porque eu acho um desperdício. Eu entendo o André Carrilho como um jogador que, na época áurea de Ramon e Emiliano Dias, ele atuava pelo lado direito, como um volante também, mas aparecendo muito ali e sendo proativo, inclusive com cruzamentos na área, com presença de área, com construção de jogo, numa parte mais ofensiva. Eu gosto do Carrilho ali, mas é inegável que neste jogo contra o Cruzeiro, até pelas circunstâncias, o Cruzeiro, acho que, sei lá, começou a sentir o jogo, queria fazer mais gols para dar uma tranquilidade, o futebol foi não encaixando, o Corinthians foi tomando conta do jogo, a postura melhorou no começo do segundo tempo já, que deu um susto nos caras, aí depois o Cruzeiro começou a criar outras chances e perdeu alguns gols, é verdade, mas isso foi... Na medida em que o Cruzeiro foi perdendo esse segundo gol, isso foi gerando uma tensão no estádio. E aí o Corinthians começou a voltar e dizer, não, peraí, você não ganhou de mim? Então você não vai ganhar mais. Foi mais ou menos esse recado que o Corinthians passou. E o Carrilho foi muito importante nesse processo, cara. Então preciso reconhecer. Eu não gosto do Carrilho fazendo essa função, mas eu preciso reconhecer que ele jogou demais fazendo essa função nessa circunstância específica com esses jogadores à frente. E aí, de novo, né, cara? Preciso bater palma pro Dorival, porque é uma insistência dele. Ele, em vários momentos, optou pelo Carrilho como primeiro volante, mesmo eu discordando. Hoje deu certo. Porque ele já tem outros atletas para botar ali. O André é obra dele. O Alan é um pedido dele. O Garro é um jogador que ele tá tentando recuperar e tá conseguindo. Então, o Corinthians não jogou um futebol maravilhoso. Não é disso que eu tô falando. Quem tá dando espetáculo, gente? Quem tá dando espetáculo no Brasil? O Palmeiras, que é o líder do Brasileiro, não tá. Não tá. Tá jogando dentro do seu jogo, eficiente e tudo mais. O São Paulo, que também tá jogando bem, batendo grandes adversários, né? O Flamengo no Brasileirão tem os mesmos 10 pontos que o Palmeiras, mas ninguém tá dando espetáculo. E o Corinthians tem feito o quê? Vencido os seus jogos, conquistado os seus pontos, avançado nos seus objetivos, mesmo na dificuldade. Porque não tem como a gente não referir a parte física. Olha tudo que o Dorival teve que fazer hoje. Jogadores que nem entraram, Matheus Bidu, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, o Memphis e o Garro ali, só um pouquinho. É isso que precisa. É isso que precisa, porque ele tem uma decisão no sábado, gente. Sábado, você vai acordar, você tá acordando agora na quinta-feira. Depois de amanhã, o Corinthians entra em campo, gente. Você tá acordando aí na quinta-feira. Depois de amanhã tem uma decisão no interior de São Paulo. Então, palmas pro Dorival, porque ele foi lá em Belo Horizonte. Quando eu imaginei, rapaz, esse jogo tá rifado, ele foi lá e voltou com um baita resultado, um ponto conquistado contra um time que hoje tá lá embaixo, mas a gente sabe que se, enfim, dentro da normalidade, ele vai se arrumar e vai disputar outras coisas dentro da tabela. Não sei se vai dar tempo, né? Porque o Cruzeiro tá se atrapalhando nesse começo, mas a tendência é essa. Olha o time, olha o investimento que tem o Cruzeiro. Então, tem que comemorar e muito. O que vocês acharam do jogo? Faltou algo a dizer? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!